Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que se tornou um dos principais nomes do nosso cenário nos últimos 15 anos, pelo menos, vencedora do Prêmio Jabuti e que recentemente lançou seu novo romance, Diorama. A gente vai falar bastante dele aqui. Então, recebo muita felicidade Carol Ben-Simon. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. E, começando aqui o podcast com a nossa pergunta tradicional, eu quero saber quais foram as primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura. Olha, eu não sabia que essa era uma pergunta tradicional. Tô pronta para ela. Bom, uma das obras que mais me marcou quando eu estava no colégio ainda foi um livro do Marcos Rey, chamado O Último Mamífero, do Martinelli. Enfim, ele não era ali da coleção Vagalume, né, que marcou muito a minha geração. Esse livro não fazia parte, acho que era tido como um pouco mais adulto, mas ainda assim eu li, acho que na 7ª série, alguma coisa por aí, e fiquei muito fascinada, assim, e é engraçado porque eu vejo que hoje aqueles temas que me atraíram no livro, porque a história do livro era tipo esse cara, na época da ditadura, ele tá fugindo e tal, não fica muito claro, assim, mas é enfim, um criminoso político ali, perseguido, e ele vai se refugiar no edifício Martinelli, um arranha-céu famoso em São Paulo e tal, que naquela época estava fechado, né? E ele fica vivendo lá naquele lugar abandonado, e então se misturam as histórias que se passaram naquele lugar, né? Através ali das coisas que ficaram para trás, ele meio que recria as histórias do edifício. Enfim, eu acho que isso aparece na minha literatura, e é engraçado, assim, ver que já estava lá atrás, esse fascínio por lugares abandonados, esses objetos, assim, que falam de outro tempo e tal. Mas, enfim, daí mais na vida adulta, eu diria que Caio Fernando Abreu foi muito importante. E os contos do Cortázar, enfim, foram dois autores que me orientaram ali no momento que eu estava começando a escrever e tal. E quando foi que tu começou a se interessar pela escrita? Faz bastante tempo, assim, agora olhando para trás eu vejo, tenho, meu pai até guardou uns continhos que eu escrevia, assim, quando eu era pré-adolescente e tal, fiz um poema meio ridículo, distribuí para os colegas quando era criança, enfim, sempre eu fui meio atravessada, assim, por essa coisa da fabulação, de inventar umas historinhas e tal. Mas aí, claro, eu parei um pouco, assim, tinha que escolher uma faculdade, daí acabei de um modo um pouco aleatório indo parar na publicidade. Sei lá, fiquei entre a publicidade e o jornalismo, tinha o lance de gostar de escrever, mas eu achava que a publicidade era mais criativa, sei lá, tinha essas ideias, assim, meio ingênuas, e daí fui parar ali. Mas foi legal, assim, porque no curso de comunicação eu acabei tendo chance de escrever contos em algumas disciplinas que, na verdade, eram da letras, disciplina de cinema, que a gente trabalhou roteiro e tal, então estava meio trabalhando sempre a ideia de contar histórias, assim. E durante a minha graduação, então, eu fui fazer a oficina da CIS Brasil, né, que é super famosa em Porto Alegre, né, uma oficina que dura um ano, mas ainda enxergava como um hobby, tal, alguma coisa que eu ia ter que levar, assim, meio de lado. Mas aí, uns anos depois, surgiu a linha de mestrado em escrita criativa, criada ali pela CIS Brasil, que antes a oficina era só um curso de extensão, né? Aí eu me inscrevi e tal, passei em primeiro lugar, ganhei uma bolsa e saí do meu emprego como redatora publicitária. E desde então estou nesse mundo literário. Você falou aí do cinema, né? E eu acho que a tua literatura ela é muito impactada também pelo cinema, né? Uma forma de narrar muito visual, também pela música, né? Inclusive, muitas vezes citado explicitamente, o Diorama, ele tem até na minha cabeça assim, um pouquinho de trilha sonora, pela maneira como as coisas, como é citado, né? Tanto nos dois tempos que se passa um livro, né? Então, queria que tu falasse um pouco disso, assim, da influência dessas outras artes, principalmente da música e do cinema,
na tua literatura? A música é um negócio que eu não consigo evitar, né? Até no diorama agora tem um personagem que é músico, né? Enfim, a relação ali da Cecília, a personagem principal, com o irmão dela, né? Na narrativa ali do passado é super permeada, assim, pela música e tal. Então, eu sempre acabo falando de música, realmente, porque acho que é uma coisa muito importante, assim, na minha vida e na própria criação literária, sabe? Eu uso muito música. É isso que um pouco que tu falou de tu sente que às vezes o livro parece que tem trilha sonora na minha cabeça, ele tem assim, então eu escuto, tá, fico escutando, ó, eu acho que esse disco aqui tem o clima da cena que eu quero criar, então eu fico ouvindo esse disco e imaginando a cena assim antes de propriamente escrever, então todo o processo é bem atravessado por isso, assim. E em relação ao cinema, é difícil dizer, assim, eu não sei se eu tenho, vou dizer, esse ou tal cineasta me influenciou e tal, mas eu, claro que admito que a minha literatura é muito visual, né? Então, os leitores tendem a fazer essa aproximação com o cinema. Acho que, assim, o livro que teve mais uma aproximação explícita com o cinema foi o Todos Nós Adorávamos Cowboys, né? Porque daí eu queria fazer uma narrativa de estrada e tal. As narrativas de estradas, embora o gênero seja meio fundado assim pelo On the Road do Kerouac, o que a gente conhece mais como referência realmente são os road movies, né? Então eu estudei bastante o assunto e usei essas referências. Thelma e Louise foi uma Uhum. referência importante, até citado no livro. Bom, e aí, teu primeiro livro foi o Pó de Parede, que eu não sei definir bem se são contos, se são novelas, noveletas, aí deixa para que você defina. E ele foi lançado pela Não Editora, lá, acho que mais ou menos no começo da Não Editora, né? Quando tudo ainda era meio artesanal, assim. Sim, super no começo, que o livro é de 2008. Foi um dos primeiros 5 ou 6 títulos, com certeza, assim. Então, como que foi publicar essa aventura ali na Não Editora e como foi que surgiu esse livro? Foi muito... Bom, como tu disse, é difícil definir o que são novelas, são contos e tal, né? Porque é um livro só com 3 histórias. Bom, como eu estava falando, quando eu fiz a oficina da CIS, eu produzi vários contos, tinha esses contos da época da faculdade também, mas eu não queria fazer uma junção, juntar esses contos e lançar uma antologia, assim. Eu queria um troço, não sei, histórias que se conectassem mais, e eu já tinha esse ímpeto, acho, de fazer coisas mais longas, né, do que, sei lá, um conto de 2, 3 páginas. Hoje em dia até posso escrever uma história curta se alguém me faz uma encomenda, tipo assim, até vou publicar na revista, no jornal, se bem que esses espaços estão desaparecendo, mas enfim, o que eu gosto mesmo é de uma coisa que eu possa ter mais espaço, assim, mais de fôlego. Então foi isso, eu publiquei o Pó de Parede quando eu estava cursando esse mestrado em escrita criativa. Ele não estava vinculado ao mestrado, né? Foi o meu primeiro romance, O Sinuca Embaixo d'Água, que foi o meu projeto de mestrado. E a Não Editora surgiu muito, assim, de conhecer as pessoas por meios, caminhos não muito literários. O Cherchenesky, Antônio Cherchenesky, escritor, era um dos fundadores ali, né? Junto com o Samir Machado, enfim, um grupo ali de pessoas que estão até hoje aí na cena. E ele tinha sido namorado de uma amiga minha, então foi essa coisa assim, tá, então acho que eu vou mandar para eles lerem, e vem, se curtem e tal. Foi um contato assim, amigável e descompromissado. O Pó de Parede, ele também é marcado, não sei se é um interesse teu, acredito que sim, que você até fala um pouco sobre mobilidade urbana e tal, é um tema que te interessa, né? Mas o Pó de Parede é particularmente marcado pela arquitetura, né? Qual é a tua ligação com esse tema? Também é uma coisa muito recorrente.
justamente aparece desde o primeiro, assim, acho que eu tenho um olhar um pouco direcionado para essa questão urbana, que agora se modificou um pouco, né, porque eu moro num lugar bem no meio da natureza, então acho que do urbano passou para o natural, mas enfim, é um olhar, assim, para o mundo externo, né, para o que está ao meu redor, então acho que é natural. E, enfim, aí eu tive também um tempo de escrever sobre isso, não ficção, crônica, né? Tem um livro que saiu, Uma Estranha na Cidade, que é uma reunião das crônicas que eu publiquei na Zero Hora e tal, e olhavam bastante para isso. E ali naquela época, 2013 e tal, né? Que tinha todo esse movimento de cicloativismo e uma cidade para as pessoas e tal, eu estava, enfim, muito envolvida e pensando assim nessas coisas e tentando escrever sobre isso. Mas enfim, até hoje a minha literatura tem bastante dessa questão, sempre tem alguma alfinetadinha assim no processo de, sei lá, degradação do espaço urbano ou casas desaparecendo e dando lugar para outra coisa e, enfim, tem muito isso. E depois veio teu primeiro romance, O Sinuca Embaixo d'Água, que, aliás, quando eu entrevistei o Leonardo Valente aqui, eu falei que ele tem as melhores sinopses. E tu é quem tem os melhores títulos, né? Sinuca Embaixo d'Água, Todos Nós Adorávamos Cowboys, Clube dos Jardineiros de Noaça, são sempre títulos muito bons. Obrigada. E o Sinuca Embaixo d'Água, justamente, acho que foi o primeiro livro teu que eu li, me chamou a atenção o título, né? Eu vi alguma resenha, alguma coisa. E eu lembro que quando eu fui ler, foi logo que foi lançado, assim, faz, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. E eu lembro que eu estava acostumado com uma estrutura mais linear, mais quadradinha, a narrativa assim, sabe? Então, o Sinuca Embaixo d'Água deu uma torcida do meu cérebro, assim, eu tive que fazer novas sinapses. Eu não estava acostumado com fluxo de consciência, essas coisas todas. E o Sinuca, ele trata de luto, mas não é um luto de uma pessoa específica. É um luto meio que a falta que uma pessoa faz ali no grupo em que ela está inserida, que ela pertence, né? Uhum. De onde veio essa ideia? Como foi o processo do Sinuca? Olha, é uma mistura de, bom, primeiro de uma questão, sei lá, parte um pouco de uma questão formal, que, como eu disse, eu estava fazendo mestrado em escrita criativa, então eu queria ter um projeto de romance e tal. E também isso ia ser acompanhado de um ensaio teórico. E eu decidi tematizar a questão do que eu chamei de personagem ausente, que era tipo um personagem que nunca aparecia, mas sobre o qual todo mundo na história está falando. Então eu queria fazer uma narrativa assim, eu queria tentar criar essa estrutura de várias vozes, né? Porque os capítulos começam com o nome do narrador, e então daí no capítulo seguinte é outra pessoa que está narrando e tal. Na época, duas obras que me influenciaram muito, que são montadas assim, foi o Enquanto Agonizo, do Faulkner, e Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham. Enfim, essa é a parte, assim, a parte técnica, digamos, que eu queria explorar. A questão pessoal é porque eu perdi um amigo num acidente de carro. E então, enfim, queria falar sobre essa falta, esse luto, como ele, enfim, reverbera, assim, das pessoas mais próximas até aquelas que, sei lá, testemunharam o acidente, mas são abaladas de alguma forma, né, por aquele evento. Essa coisa das múltiplas vozes foi um desafio encontrar, porque, como você disse, né, você tem mais de um narrador e você tem que diferenciá-los, e o livro tem como eu falei, um pouco dessa coisa do fluxo de consciência, de estar ali uma narrativa bem caótica, quase, mas no bom sentido. Como foi encontrar essas múltiplas vozes, assim? Olha, é difícil até lembrar do processo, mas o que eu posso te dizer é que tem muita gente que acha que essas vozes elas não são diferenciadas o suficiente uma da outra, assim, no jeito das pessoas falarem, que tem, enfim, tem uma dicção ali do narrador ou da autora que meio que aproxima essas vozes. Aí entra uma discussão de se deve ser assim, se não deve, se é mais legal diferenciar muito. Enfim, cada um acha uma coisa, se foi bem realizado ou não. Mas tinha esse desafio e eu lembro que
para mim o principal desafio, porque agora eu não consigo calcular rapidamente quantos anos eu tinha quando eu escrevi. Deixa eu ver, 27, acho que é isso. Sou de 82, o livro é 2009, acho que sim. Mas o principal desafio foi o personagem do polaco, né, que era um dos três principais, que era um sujeito um pouco mais velho, assim, já não era da minha geração. Então, acho que esse foi o mais difícil, assim, de me colocar na pele dessa pessoa, que eu acho que hoje eu, assim, consigo fazer com mais naturalidade, mas naquela época, enfim, juventude e tal, faltava um pouco de maturidade, assim, para fazer esse movimento. E, como você disse, era jovem, e o Sinuca, ele colocou teu nome com mais força, né, no cenário, com indicações e tal. Como foi lidar com esse sucesso nessa época? Foi bem surpreendente, assim, né, que o livro tenha tido o destaque que teve, e, assim, sobretudo essa coisa de finalista de prêmios, que eu não imaginava, assim, que no início da carreira eu fosse ter, enfim, esse reconhecimento. Então foi super legal, claro. Sempre adiciona alguma camada de, sei lá, expectativas ou auto-expectativas, né? Bom, depois do Sinuca, veio o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que tu já antecipou aí um pouco, né, essa road story, né, e, e no Todos Nós Adorávamos Cowboys, é um título muito longo, o problema dele é só, É, mas é eu um ótimo chamo, título. eu chamo de cowboys Então só. pronto, Cowboys, ele traz, pela primeira vez, acho que não pela primeira vez, mas ele traz com mais força a temática LGBT, QIAPN+, eu não errei nada, para a tua literatura, que depois, agora aparece de novo no diorama, né? Você faz parte da comunidade, né? Então, como foi trazer esse tema? Qual foi a recepção? Em algum momento isso foi uma preocupação para ti? Não, é engraçado, porque você estava falando da questão dos prêmios, né? E esse livro foi o totalmente ignorado pelos prêmios. Acho que estava um momento que a questão das minorias não tinha chegado, né, nessas instituições mais consolidadas e tal. Mas depois o livro, enfim, tem uma vida super interessante, assim, porque ele é muito gostado, assim, pelas pessoas até hoje. Foi super importante. Isso é muito legal de ver, né? Super importante para, sei lá, jovens meninas lésbicas, assim, que não tinham referência de, enfim, uma obra literária em que elas pudessem se enxergar e tal. Então foi muito legal, assim, eu fiquei feliz que isso aconteceu e segue acontecendo. Mas enfim, a minha ideia era super ingênua, assim, eu queria abordar esses relacionamentos meio assim entre o amor e a amizade que eu tinha vivido de algum jeito e repetidas vezes, assim, durante a época da faculdade. E até acho que o livro, como é que eu vou dizer, tá ele marca um pouco essa época, assim, início dos anos 2000, porque acho que as coisas melhoraram bastante, no sentido de, claro, há exceções, há preconceito, claro que sim, mas também todo o preconceito que a gente vê é uma espécie de reação, né, aos direitos, à visibilidade que se conquista. Então, enfim, acho que esse livro retrata ali um momento em que as coisas eram mais confusas, em que várias pessoas tinham dificuldade de se assumir, de se ver como bissexuais ou homossexuais e tal. E eu queria, enfim, tematizar um pouco isso e fazer um livro, não é deprê nem nada, né? Um livro mais luminoso, assim, do que tinha sido o Sinuca, que obviamente era um livro sobre morte, sobre luto. Outro elemento que começa a aparecer no Todos Nós Adorávamos Cowboys, eu não consigo dizer só cowboy. São esses personagens que estão em outros lugares pelo mundo. Como foi que isso começou a aparecer na tua literatura? E aí, posteriormente, você também foi para outro lugar do mundo. É, exato, isso foi uma consequência natural, assim, dos meus deslocamentos, eu acho, porque nessa época,
quer dizer, antes do Cowboys, né? O livro foi publicado em 2013. Entre 2008 e 2010 eu vivi 2 anos em Paris, era a minha primeira experiência, assim, morando fora do país. E o que, sei lá, ressignificou um pouco essas ideias de pertencimento, o que era ser brasileira, o que era ser gaúcha, e ter uma certa, não sei, uma sensação de não pertencer a nenhum lugar e tal. Então foi um pouco isso que gerou a ideia de fazer essa história, essas meninas que estão morando fora do Brasil e daí se reencontram para fazer essa viagem que elas tinham planejado, mas nunca fizeram e tal, e saem pelo interior do Rio Grande do Sul, que é um território totalmente, enfim, desconhecido para elas e que dá essa sensação de não sou daqui, ou tô vendo esse lugar quase como estrangeira, assim, que, enfim, era um pouco o que eu sentia na época. E foi isso, eu fiz essas viagens do livro, né? No livro é uma única viagem, mas eu fiz várias, para vários destinos ali que aparecem no livro, para eu meio que descobrir esses lugares, né? Para o processo de escrita mesmo. E, enfim, eu não quero adiantar aí, mas justamente esses deslocamentos aí vão se manter, né? Nos próximos 2 livros. Então, vamos para o próximo livro, que é o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Não pulei nenhum, né? Porque eu sou atrapalhadíssimo. Não pulei. Não, pulei sim. O Estreia na Não. Cidade. Estreia na Cidade, foi Ok. entre os dois. Então, o Estreia na Cidade. De onde veio essa vontade de embarcar pela não ficção, né? Que até então você só tinha escrito, quer dizer, você publicava em jornais, essas coisas, né? Mas reunir isso tudo, colocar ali de onde veio esse ímpeto. Olha, não foi, eu nem sei se foi tão ímpeto, mas eu já estava fazendo esse trabalho da não ficção eu tive um espaço ali no blog da companhia por alguns anos, aí falava mais de literatura, obviamente, essas questões mais de urbanismo, mobilidade urbana, eu falava bastante na Zero Hora e tal. Então, pareceu meio natural, assim, reunir algumas dessas coisas, né? O Gustavo da Dublinense, que é a não editora, né, virou um selo da Dublinense e agora tende meio que ao desaparecimento, a não editora, eu digo, né? Então tudo é Dublinense agora. Me procuraram, assim, querendo fazer esse projeto e eu achei que era legal. E realmente tem um público para crônica, é curioso isso. Mas eu gosto muito de escrever não ficção. Agora, nos últimos anos, eu ando mais atraída por um formato um pouco maior, assim, tipo uma coisa mais ensaística, mais longa, assim. Até acho que são 2 ensaios que tem no final do Estranho na Cidade, que são daí de maior extensão. E aí o Clube de Jardineiros de Fumaça. Aliás, você foi para aí, para quem não sabe, a Carol tá em Mendocino, né? Uhum. Califórnia. Você foi para aí por causa do clube? Sim, foi. A sequência foi mais ou menos assim. Fiz uma viagem a turismo, tipo assim, road trip mesmo, que eu queria muito fazer isso lá 10 anos atrás. Passei 1 ou 2 dias em Mendocino e achei incrível a natureza e tal. Daí descobri isso, que o lugar tinha toda uma relação com plantio de maconha e tal, uma história que remontava lá aos fim dos anos 60, início dos 70. E daí eu, lendo mais sobre isso, eu quis contar essa história e tal. Aí vim para ficar um tempo meio que pesquisando. Escrevi um livro, uma parte aqui, uma parte no Brasil. Depois de publicado o livro, decidi vir morar aqui. Claro, não foi assim, decidi vir morar aqui, né? Enfim, fui a um advogado de imigração. Quando vi que a coisa era possível, eu e a minha namorada, a gente decidiu, enfim, pedir um visto e tal. E, sim, viemos parar no livro. E no clube aparece um novo elemento, se é que a gente pode chamar assim, mas eu vou chamar na tua literatura,
que é essa investigação sobre um microcosmo, que agora vem também no diorama, né? No diorama, a coisa da taxidermia, e no clube, obviamente, o cultivo de maconha e esse microcosmo que envolve tudo ali, né? E a gente tem esse protagonista que vai lá para investigar. Isso é algo que realmente tem passado a te interessar, assim, pesquisar e mergulhar nesse pequeno universo para trazer para o seu livro? Sim, certamente. Bom, desde o primeiro romance sempre teve, assim, algum nívelzinho de pesquisa, mas muito sutil, né? Como eu falei antes do Cowboys, aí eu fiz as viagens, conheci os lugares, mas era mais num nível sensorial, assim, que eu queria conhecer, para, enfim, descrever, captar um pouco a atmosfera desse interior do Rio Grande do Sul, mas não era num nível de entender a formação do lugar, ou a história do lugar. Acho que isso realmente foi inaugurado pelos Jardineiros e agora está presente no diorama também. E é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, assim, porque eu não sei, eu gosto dessa ideia de começar o projeto de escrita assim com essa investigação. Acho que tem a ver com, no fim, quando eu era criança eu queria muito ser detetive, então acho que eu estou realizando o meu sonho de alguma forma, porque tem um pouco essa sensação, e daí começa o projeto, eu estou tateando aquele negócio, tipo a taxidermia, né? Não sei nada, mas estou, de alguma maneira, fascinada por aquele negócio. Pode ser fascinada, horrorizada, ou, né? Mas, enfim, mexida por aquele troço. E daí eu vou, enfim, aprendendo mais e descobrindo outras camadas, e acho isso, tipo, adoro essa parte, assim, do projeto. Acho que é isso. Os livros, os Jardineiros e o Diorama ficaram mais complexos, assim, né? Porque, claro, tem uma camada íntima, né, de uma narrativa que lida com coisas de uma intimidade ali das personagens, mas também tem uma coisa mais macro, assim, que me interessa contar. E se o Todos Nós Adorávamos Cowboys foi ignorado pelos prêmios, o Clube dos Jardineiros de Fumaça foi o oposto, né? Ele venceu o Jabuti. Como foi? Foi uma surpresa para ti depois, né, dessa na indicação no livro anterior? Como foi essa experiência de vencer o nosso amigo Réptil? Foi super surpresa, assim, foi um azarão quase, eu acho, porque não, foi uma coisa meio esquisita, assim, que aconteceu, porque eu lancei o livro, era no fim do ano de 17, né? Tipo, uma data péssima, assim, para lançar, né, um livro em dezembro, que ninguém tá querendo saber de lançamento nenhum. Mas, enfim, atrasou por uma série de circunstâncias e acabou saindo em dezembro. Daí passou meio batido, assim, teve resenhas e coisas assim, mas eu confesso que eu tinha uma expectativa maior naqueles meses pós-lançamento, assim, achava que o livro ia ser mais lido e tal. Então, assim, quando saiu a coisa que eu era finalista do Jabuti e do São Paulo, já estava morando aqui em Mendocino. Fiquei super surpresa, assim, e foi legal que deu uma nova vida, né, para o livro, que estava meio sumido ali naquele momento. E quando ganhou o Jabuti foi muito incrível, assim, eu estava assistindo a transmissão pelo Facebook, daí o Serginho Grossman era o apresentador e tal. Aí, quando ele falou ali, apareceu a capa do meu livro, eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi muito, muito legal mesmo. O teu nome já era conhecido, né, quando tu ganhou o Jabuti, mas tu sentiu uma projeção maior, assim, fez uma diferença nesse aspecto? Ah, eu acho que sim. É difícil medir essas coisas, né? Mas acho que dá um selo, assim, de uma pessoa te leva mais a sério, assim. Aliás, as pessoas já devem ter percebido, né, que a Carol, ela é a alegria da família tradicional brasileira, né, com seus temas. Inclusive, eu lembro. Eu acho que eu sou uma antifamília, sabe? Eu não quero falar muito isso, porque tá todo um movimento, assim, também de mostrar que as pessoas que votam Lula também são, né, que essa coisa da família não precisa ser
de extrema direita, mas então eu não quero me manifestar muito como uma pessoa anti-família. Olha, quando o podcast for ao ar, já vai ter saído, já ter acabado a eleição, então tá tudo certo. Mas então, eu lembro que quando o clube ganhou o Jabuti, eu lembro de ter visto no Twitter um desses amigos cidadão de bem aí, né? Aquela galera do óculos escuro dentro do carro, né? Que foi lá e falou alguma coisa do tipo assim, agora esses prêmios só vão para essas obras que falam de maconha, dessas coisas assim, né? Aí o cara soltou essa e eu lembro que eu fiquei assim, na expectativa, né, pensando, o que será que a Carol vai fazer, né? Ela vai ignorar, ela vai mandar o cara tomar no cu, o que é que vai acontecer? E você deu uma resposta elegante, assim, eu lembro que você foi só lá e Eu não falou, me lembro o que eu falei. tu falou assim que, tu foi lá e falou assim, então você me diga que outra obra tem esse mesmo escopo que a minha, né, que fez esse tipo de investigação e tal, já que ele estava falando que todo mundo só estava falando sobre isso, né? Mas eu fico pensando assim, tu encontrou esse tipo de reação mais vezes, assim, de pessoas, enfim, emburradas com os temas que tu trata? Não, até não, porque acho que esses mundos não se tocam muito, né? Tipo, acho que uma pessoa da extrema direita e tal, com essas pautas conservadoras, não, nem vai chegar a saber que o meu livro existe, assim. Então, eu acho que não. Acho que um pouco eu peguei o início dessa coisa quando eu escrevia no jornal, mas foi até isso que me fez sair, na verdade, assim, porque eu não queria estar falando para tanta gente, assim, e correndo todos os riscos de ser mal interpretada e tirarem uma frase minha do contexto, quer dizer, e essas coisas só pioraram, né? Eu tenho profunda simpatia por quem escreve hoje, assim, se coloca desse jeito, né? Inclusive teve esse episódio que o Julian Fuchs foi ameaçado e tal por um texto que ele escreveu. Mas é o tipo da coisa que acontece. Alguém pega no máximo uma crônica, nem uma crônica inteira, né? Uma frase numa crônica e distorce aquilo. Mas eu não acho que alguém vai chegar enfim, se informar mais sobre o meu livro, que dirá lê-los para falar essas coisas. Eu suspeito, inclusive, que nosso amigo lá do Twitter só viu a manchete, sabe? Exato. Do que tinha ganhado, né? Não se aprofunda muito. Uhum. Antes da gente entrar no diorama, eu quero só fazer um parênteses e falar sobre tradução, porque tu é tradutora, né? Quando que começou? Foi mais ou menos junto, quando tu começou ali a publicar e como tem sido até hoje? Sabe que eu tenho dificuldade, assim, de me considerar tradutora, sabe? Ah, é? Porque é uma coisa que, enfim, eu faço eventualmente, assim, mas eu tenho dificuldade de usar esse nome. Mas sim, as primeiras traduções que eu fiz, que foram todas de quadrinhos do francês para o português, aconteceram quando eu estava morando na França. Ali naquele momento eu traduzi algumas obras em quadrinhos que eram adaptações de clássicos da literatura universal, assim, tipo, tinha um Kafka, tinha Estrangeiro, do Camus, enfim, essas coisas. E depois desse período ali, uns 2, 3 anos que eu fiz essas traduções, e eram sempre do quadrinho, eu parei, não fiz mais trabalhos de tradução, e agora, desde que eu moro aqui na Califórnia, eu fui procurada ali pela Todavia para traduzir. Primeiro era um conjunto de ensaios da Gia Tolentino, que foi um trabalho super legal de fazer, achei o livro fantástico, Falso Espelho se chama. Depois eu traduzi Os Perigosas Sapatas, né, uma coletânea ali da tirinha que a Alison Bechdel, quadrinista, fez por décadas, e que é super incrível, mas foi um trabalho extremamente minucioso, né? Toda a tradução é minuciosa, mas, enfim, tinha muita coisa, assim, além do texto ser muito sofisticado, assim, tinha muitas referências pop, referências de alta cultura, referências de questões políticas ali do momento, da tirinha. Além disso, tinha jogo de palavra, tinha, além dos diálogos, tinha que traduzir brincadeirinhas assim que estavam no cenário. Então, tipo,
um título de um livro que ela mudou para fazer algum tipo de piada e tal. Então foi um trabalho bem pesado, assim, mas foi uma delícia ao mesmo tempo. E agora eu tô fazendo outro dela, né, uma graphic novel mais recente. Ah, e antes disso eu fiz um romance que deve sair no ano que vem. Agora, chegando no diorama, aliás, tanto o clube quanto o diorama são narrados no presente, né? Que não é uma opção tão comum assim. É algo que tu gosta também de fazer, particularmente? Sim, acho que sim. Acaba acontecendo, não sei se é pela mistura de tempos, assim, que sempre está presente nos meus livros. Então, para deixar o presente mais presente, né? Que ele tá tão misturado a coisas do passado e lembranças que não sei, não saberia dizer, mas não tinha pensado nisso, sabe? Estamos aqui para isso. Então, o diorama, ele é narrado em dois momentos, o presente, com a Cecília nos Estados Unidos, ela tem esse trabalho de taxidermista, e no passado, quando ela era criança, e esse passado foi marcado por um crime que é baseado no crime real, né, que aconteceu em Porto Alegre. O que te motivou a buscar esse crime também, além já desse universo da taxidermia? Ah, esse crime, bom, eu era muito criança assim quando aconteceu, não tenho a lembrança do crime no momento de fato do crime, do julgamento ali, porque o crime aconteceu em 88, eu nasci em 82, tinha 6 anos, então não me lembro. Mas depois sempre foi uma coisa muito presente na cidade, presente no bairro onde eu morava, né? Quando eu morava com os meus pais, morei, né, a vida inteira até sair de casa, digo, da casa dos meus pais, e morei nesse mesmo prédio que não era longe de onde tinha acontecido o crime. Então fazia um pouco parte da mítica do bairro, assim. Enfim, acho que é um pouco humano isso, né? Não é especialmente meu de se atrair por esses crimes, sobretudo os que não foram resolvidos, que é o caso Daut, né? Que é o nome original do crime, e que tinha um monte de detalhes muito esquisitos, assim, das circunstâncias do crime, do que gerou, das consequências todas, da mediatização do crime e tal. Então esse troço ficou na minha cabeça por anos, anos, anos. Como é que ele vem à tona, assim, há alguns anos e eu decido, vou escrever sobre isso? Eu não consigo nem me lembrar, assim. Mas eu lembro que no início eu tinha, eu quero escrever sobre esse crime, algo baseado nele, e surgiu a história da taxidermia, eu ainda estava assim, pensando, será que isso são dois livros? Ou eu posso juntar tudo no mesmo e tal? Então essas foram as minhas indagações iniciais. De onde surgiu esse interesse pela taxidermia? É um interesse bastante peculiar. Sim, olha, bom, pensando agora, eu vejo, em primeiro lugar, estou num lugar que se não é assim ostensivamente marcado pela taxidermia, sei lá, tem ali o bar da cidade, tem uma cabeça de alce, sabe? Então, essas coisas sempre me intrigaram, assim, desde que eu moro aqui. A outra coisa é o próprio convívio com animais selvagens, né? Eu vejo o tempo inteiro, mesmo na propriedade onde eu moro, tem cervos direto que passam por aqui, e essa coisa de trocar olhar com essa vida selvagem, que é muito uma tônica ali do romance, é uma coisa que eu vivi assim pela primeira vez e eu acho muito, enfim, impactante assim. É isso, sempre tem aquela ameaça assim de urso e tal, né? Não tem tanto urso aqui, mas é sempre tem que ter algum cuidado. A minha namorada, a gente começou a acampar bastante, tem lugares que são território de urso e tem que ter uma série de cuidados para aquilo e tal. Então, acho que todas as coisas acabaram aparecendo de algum jeito. Eu visitei um museu em Nova York, que é considerado lá
Capela Sistina da taxidermia. E eu acho muito intrigante, assim, essa coisa dos dioramas. Acho muito engraçado quando as pessoas falam coisas como tu falou agora, assim, não tem tanto urso assim. Cara, se tivesse um urso em Fortaleza, eu tinha ido embora daqui. Você tem que tomar alguns cuidados com o urso, porra. É muito engraçado isso, né? O quanto os meus amigos brasileiros ficam muito chocados com essa história de urso. E é engraçado, porque a gente pensa, porra, o Brasil é um país super violento, tem que ter medo do outro o tempo inteiro. Verdade. E, e o pessoal tá preocupado com o mísero ursinho. Não, mas eu entendo, é difícil de conceber, assim, no início, né, que exista essa convivência que, no fim, não é tão pacífica assim, mas a gente tenta. A não ser que fosse o Zé Colmeia, eu ia ficar morrendo de medo. Mas então, outra escolha inusitada, eu acho, do livro, porque ele é narrado em primeira pessoa, pela Cecília, mas ela narra muito eventos que ela não participou, que ela não presenciou. Algumas coisas ela existe uma justificativa ali, que ela é obcecada pelo caso, né, porque envolve o pai dela. Em alguns momentos ela fala também que não sabe precisamente como foi aquela cena, mas ela imagina um pouco. Mas ainda assim ela tem acesso a informações que em tese ela não poderia ter, e descreve diálogos, descreve sensações, né, sentimentos dos personagens. Como foi a escolha por essa estrutura? Foi algo bem pensado? Foi algo que tu imaginou que pudesse gerar alguma estranheza? Como foi isso? Foi um processo bem atribulado no início. Nas primeiras dezenas ali de páginas do livro eu tinha escrito em terceira, aí achei que não estava certo aquilo. Eu estava com receio, vindo lá do Jardineiros, eu estava com receio de ter uma primeira pessoa, porque, como eu disse, eu tô nesse movimento de, não sei, fazer uma literatura mais panorâmica, e daí eu achei que a primeira pessoa ia ser muito limitada, assim. Mas aí tá, eu reescrevi em primeira pessoa e pensei, tá, é mais isso aqui que eu quero, mas ao mesmo tempo eu não queria carregar junto essa limitação do olhar, assim. Então, claro, isso foi meio a posteriori, né? Hoje eu enxergo que parece que a Cecília se desdobra em três, assim. Então, tipo, tem ela adulta, ali com as questões da vida adulta e tal, casamento. Tem ela investigadora, como tu disse, que é quase uma se traveste de terceira, né, para recriar a história. E tem também a primeira do olhar infantil, assim, né? Quando ela está relatando algum episódio que ela presenciou como criança e que daí é atravessado pela percepção dela como criança, né? Não pela percepção de adulto. Enfim, eu fiquei satisfeita com essa primeira pessoa mais panorâmica, assim, que acabou saindo, se construindo aos poucos, assim. Uma outra coisa que não aparece só no diorama, né? Já tem de antes, mas que tu me acha válido comentar é que tu tem um estilo descritivo minucioso, assim. Você fala de marcas, de produtos. Quando você fala das armas, né? Descreve bem também. E aqui no caso ainda tem uma camada a mais, porque parte da história se passa nos anos 80 e existe uma preocupação também em estar sempre descrevendo bem como eram as coisas. Esse estilo mais descritivo, isso é algo que vem desde o começo, algo que tu foi também agregando? Acho que foi ficando mais marcado, assim, foi que eu fui aprimorando, assim, porque é o caminho que eu quero seguir mesmo. Eu gosto dessas coisas mais concretas, eu gosto, como leitora mesmo, eu prefiro livros que, enfim, sejam mais detalhistas e que sejam muito específicos, ao contrário de, sei lá, alguns romances que eu sinto que eu tô. As coisas estão acontecendo num quarto, assim, sem móveis, sem cenário, que é só uma, sabe, uma discussão, não sei. Então, eu gosto de criar isso. Parece que eu tô fazendo, assim, uma direção de arte, né? Enfim, erguendo todo esse mundo, eu curto. Acho que faz parte dessa narrativa visual, né, que a gente falou lá no começo também. Sim.
E como eu disse, parte do livro se passa nos anos 80 e a história, né, a história com H maiúsculo, ela também é relevante, né? Você fala do momento político, do governo Sarney, ali a Cecília está vendo as coisas depois da ditadura, pouco tempo depois da ditadura, então ainda tem muito ecos ali da ditadura também. Como tu disse, tu nasceu em 81, então imagino que muita... 82. 82, desculpa. É. Te envelheci um ano. Em 82. E muitas dessas coisas eu acho que você não tem tão vívidas na memória também, né? Você Uhum. teve que ir além de pesquisar sobre bicho morto sendo empalhado, acho que fazer uma pesquisa histórica também, né? Sim, um pouco sim, porque nessa época, por exemplo, da inflação descontrolada e tal, eu era uma criança, eu não estava ali lidando com dinheiro, né, para ter um pouco essa percepção de que as coisas custavam uma coisa num dia e no seguinte era o dobro, enfim. Então, claro que eu lembro de coisas, eu lembro de ir no Macro, existe Macro pelo Brasil todo, eu acho, né? Um supermercado, tipo um atacado, assim, de comprar aquelas coisas em grande quantidade, mas eu não. A minha família me preservava um pouco, eu não tinha muita percepção de que tinha que fazer aquilo, porque no fim do mês aquilo ia custar 4 vezes o que custava. Mas então, sim, um pouco dessas coisas eu tive que recuperar, assim, mas não foi tão difícil, porque hoje em dia também é fácil, hoje ler matéria antiga, ver vídeo no YouTube, uns vídeos assim de remarcação de preço e noticiário antigo e tal. Não sei, as propagandas, eu consultei na pesquisa sobre o crime propriamente dito, eu consultei jornal, né, arquivo lá em Porto Alegre, e também ficava bem ligada nas propagandas, né, nos anúncios publicitários que estavam ali no jornal, me davam um pouco o retrato, assim, dessa época. Então, sim, teve pesquisa para além dos animais empalhados. E sobre os animais empalhados, também tem descrições bem minuciosas sobre isso, sobre o processo, sobre as ferramentas. Eu confesso que eu nem fazia ideia de como era feito, assim. Aprendi lendo. Onde você buscou essa informação, assim? Se foi só também online, ou se conversou com alguém? Como foi embarcar nesse mundo? Sabe que eu acabei não conversando com ninguém, porque também era a época da pandemia, e eu confesso que eu não queria ver alguém fazendo, porque eu não consigo ver nenhuma pessoa tirando meu sangue, sabe? Eu não quero ver sangue, animal morto de jeito nenhum. Então, foi basicamente uma pesquisa bibliográfica, tal. Às vezes, ok, eu olhei algum vídeo no YouTube. Um dos livros que eu acabei consultando era um manual de taxidermia, então era completamente visual, assim, um passo a passo ilustrado. Esse foi bem intragável, assim. Mas a maioria era de história da taxidermia, biografia de taxidermistas famosos, livros sobre história natural, enfim, outro que falava mais filosoficamente, assim, sobre a questão de preservar, dessa ambiguidade, assim, vida e morte ali do animal empalhado. Teve um documentário que eu vi que me ajudou bastante porque mostravam os taxidermistas jovens, assim. Então, tipo, porque essa era uma questão, né? Quem, em sua sã consciência, Cecília é jovem, né? Relativamente jovem, por que que alguém iria para esse caminho de uma profissão que parece muito antiquada, né? Então esse documentário assim me ajudou bastante. É engraçado a maneira como tu fala Ah, com certa ojeriza da taxidermia, que lendo o livro parece de uma pessoa que admira, né? Assim, é o oposto. não, tem muito truque. Por exemplo, agora uma leitora tinha certeza que eu tinha visto alguém empalhando um animal, porque, enfim, tem uma cena mais pro final do livro que ela tá, né, num curso ali, começando a sua carreira, e ela empalha agora não me lembro se era um esquilo, acho que era um esquilo, né? Era um animal é um esquilo, de pequeno porte, assim. Foi para essa cena que eu tive que ler esse
ler e olhar esse manual detalhadamente, mas foi muito, um pouco truque narrativo, assim, porque eu realmente, e essa leitora tinha certeza, não, mas a Carol, ela sabe que é assim porque ela viu o negócio, e eu falei, não, não vi nada. Muito bom. Mas então, tu falou dessa coisa de detetive que tu gostava, né? Uhum. E o livro, além de investigar as consequências do crime nessa família, né, na família da Cecília, tem a própria investigação criminal também, né? Eu não sei se a gente pode classificar essa parte do livro como algo policial, assim, mas tem um pouco essa estrutura, né, de sustentando ali algum suspense, a gente tentando encaixar essas provas. Como foi embarcar nesse gênero meio policial? Era uma coisa que eu queria experimentar, sabe? Não propriamente o gênero policial, mas eu achava que, em relação aos meus livros anteriores, eu podia trabalhar mais a estrutura de um modo melhor do que eu tinha trabalhado anteriormente, assim, que eu acho que eu não me preocupava tanto com isso, assim. E nesse livro acho que teve algo mais consciente. Claro que a história também permite, né? Porque é uma história que tem muitos mistérios ali envolvidos e que, claro que eu vou jogando com essas informações para ir revelando aos poucos e tal. Isso já era um plano que eu tinha, embora eu não consiga, assim, de antemão montar todo o esqueleto, quer dizer, o esqueleto, para usar uma metáfora da taxidermia. Eu até monto, mas eu não consigo fazer um planejamento, assim, muito detalhado, ou capítulo a capítulo, assim, antes de começar a escrever, já sei como é que vai terminar, isso eu nunca sei. Mas eu acredito em ter algumas balizas, assim, alguma estruturinha enfim, porque é difícil lidar com uma coisa de tão longa extensão quanto um romance, assim, sem a gente se desesperar. Então, eu acho bom ter meio que um norte, assim, nessa primeira parte, tal informação precisa ser dada, nessa segunda vai ser tal coisa que vai ser revelada. Então, eu tinha um pouco essa ideia inicial, assim. E no presente, agora estou pensando aqui nessa pergunta, que você falou sobre Qual? ser antifamília, né? Não, porque, porque o grande drama a grande questão da Cecília no presente é justamente sobre formar ou não uma família, né? E Hum. como que esse trauma e as coisas pelas quais a família dela passou influenciam, porque ela, enfim, não quer ter filho e tá num casamento ali meio em crise. É, enfim, para além, né, do seu próprio conceito pessoal, assim, por que trazer essa temática? Foi realmente pensando nas consequências desse crime, no estilo de vida da Cecília, enfim. É muito forte isso no livro, né? Ela não querer se fixar nessa família. Sim, acho que, bom, a parte do passado ali no livro dá para ler o livro como um retrato ali de uma família tradicional brasileira, conservadora, e que tem uma série de hipocrisias ali envolvidas, né? Tipo, a religião é importante, mas na verdade a pessoa não é nada espiritualizada e não está seguindo, né, os valores que seriam os valores cristãos. E, enfim, a ideia de defender uma pátria que, tipo, parece um conceito totalmente esquisito. Enfim, a família da Cecília é isso, assim. E para mim era muito uma coisa de me questionar, assim, quando eu comecei a criar essa narrativa, de se uma família, assim, com esses valores, se dessa família pode sair alguém que não tenha, que não reproduza esses valores. Então é um pouco essa ideia. Tem ali um irmão que vai reproduzir, mas tem outros dois que não. O livro trabalha um pouco com esse embate. E na questão do presente, que a Cecília está ali em voltas com essa questão de ter filhos ou não, claro que o trauma da familiar ali meio que explica o seu receio de ter filhos, mas também era uma questão pessoal que eu queria discutir, né? Acho que se fala pouco disso na literatura de uma mulher que opta por não ter filhos, tal. Eu tinha lido, não sei se foi ano passado, um livro que saiu pela Todavia que chama Contra os Filhos, um manifesto
contra a maternidade, que é maravilhoso. Nossa, é um nome bem impactante. Como tem sido a recepção ao livro, né? Porque, como tu falou, algumas pessoas já vieram te falar, né, que tem certeza da taxidermia e tal. É um livro que eu acho que existia uma expectativa, né, pós-Jabuti, essa coisa das pessoas. Como tem sido essa recepção ao diorama? Olha, a recepção tem sido muito, muito positiva. As pessoas, além delas gostarem, o que elas comentam muito é de não conseguiam largar o livro, Legal. né? Parece isso ser um comentário muito recorrente. Enfim, eu sei que ele mexeu com várias pessoas. Outro dia, uma pessoa me escreveu dizendo que ela própria não falava com o pai há muitos anos e que então o livro mexeu muito com ela e tal, que ela ficou chorando por vários dias depois de ler o final e tal. Acho que eu ia fazer um outro comentário, mas aí já ia acabar dando spoilers. Mas acho que algumas pessoas se sentirão particularmente tocadas por, enfim, questões ali que o livro aborda. Mas eu acho que com certeza é o meu livro com uma melhor recepção, assim, embora seja também muito recente, né? Saiu há o quê? 2 meses, mas já dá para ver que é o... E também já ouvi muito comentário de, é o meu preferido teu e tal. E eu, pessoalmente, acho que é o meu melhor. Legal. Fico feliz quando vejo as pessoas felizes com o que produziram, assim. E eu li o livro em um dia. Em Nossa, 24 horas. então, confirmando A tese, sim. E tu já tá pensando no teu próximo projeto? Eu até tô. Eu não sei se esse vai ser o próximo projeto, mas é alguma coisa com a qual eu tô flertando há muitos anos, assim. Vou falar brevemente. A minha família materna, ela veio do Egito. Minha mãe nasceu em Alexandria. E eles foram expulsos na década de 50 por serem judeus sefarditas e foram parar no Brasil e tal. E eu sempre quis trabalhar algo com essa história, não talvez assim, literalmente, é a minha família, mas algo que envolvesse esse episódio histórico e tal. E lá atrás eu tinha um projeto de fazer uma história em quadrinhos, uma graphic novel em parceria com um desenhista, porque obviamente eu não desenho nada, e aí eu faria isso e tal, mas a coisa acabou não vingando. É difícil também quando é um projeto que envolve mais de uma pessoa, e a coisa não foi para frente, e a minha opção pelo quadrinho naquele momento era que eu não queria fazer um romance histórico, eu não me sentia capaz, algo assim, sabe? Mas agora acho que pelo caminho que eu fui, seria totalmente possível. Na verdade, o diorama é um romance histórico, se a gente pensar que a década de 80 já é, né? Parece que foi até um pouco tempo, mas dá para chamar de romance histórico. Faz 40 anos, né? Exato. Mas eu acho engraçado, porque, como eu falei, né, você tem entrado nesses microcosmos, né? Aí a gente pensa, pô, primeiro ela foi lá pro cultivo de maconha, depois pra taxidermia. Onde é que ela vai se enfiar agora pro próximo? Então talvez eu enfie no Egito. Muito bom. E uma última dúvida que me persegue há muito tempo. Carol, é de Carolina ou Caroline? Carolina. Carolina. Carol, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Bruno. Adorei a conversa. Obrigado e espero que você volte em breve com seus próximos projetos. Pode deixar. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada, ouvintes. Valeu.